para ensinar aqui. Deixa eu já tá avisado aí. Ensinar perto de Lael de Eliseu, a gente treme as pernas, né? Mas vamos lá. Terminado aí o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, o extenso sermão do monte, Jesus prega aí um longo discurso. Depois de pregar o longo discurso do sermão, expulsar os demônios e retirar-se de Gadara, Jesus ele se desloca para a cidade de Cafarnaum. O versículo 1 do capítulo 9 diz: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade. A cidade de Jesus, mencionada por Mateus aqui, era a cidade de Cafarnaum. O irmão comentou alguma coisa aqui. O que ele comentou? Deixa eu ver. É o irmão Eduardo. Bom, Eduardo, nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós estamos precisamente aí no capítulo de número 9. O irmão é novo no grupo. Eu acho que ele está querendo saber alguma informação Eu acho adicional. que ele tinha falado aqui no chat que o celular dele tava sem áudio. Eu vou tentar conversar com ele aqui. Ah, sim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Talvez seja o meu celular aqui. Não, eu tô. Não, tá tudo certinho. Tá certinho aí? Dele. Ah, tá certo. Então, retomando aqui ao raciocínio. Então, Jesus ele se desloca para a sua cidade. Ao que parece, essa cidade que Mateus menciona, a cidade de Jesus, é a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum tornou-se aí o QG de Jesus e também dos seus discípulos. O comentarista, no comentário Bickle, ele destaca que provavelmente o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, como vocês preferirem destacar ou entender, foi pregado aí na cidade de Decápolis. Foi pregado na cidade de Decápolis. E logo depois que Jesus ele realiza a expulsão dos demônios, daquela legião de demônios na cidade de Gadara, ele desloca-se para a cidade de Cafarnaum, uma distância de aproximadamente 16 quilômetros de Gadara a Cafarnaum. O comentarista Bickle continua destacando que Jesus gastou aproximadamente aí entre 2 a 3 horas para chegar até a cidade de Cafarnaum. E quando Jesus ele chega nessa cidade e pisa os seus pés, logo vem ao encontro dele todas as pessoas da cidade de Cafarnaum, porque o povo sabia da fama do mestre, que ele curava, que ele expulsava demônios, que ele limpava os leprosos, que ele fazia grandes maravilhas. Então, a expectativa do pessoal era grande e certamente eles tomaram conhecimento de que o mestre estava se aproximando da cidade. E é tanto que no versículo 2 diz que eles trouxeram muitos enfermos, e Mateus destaca aqui um. E trouxeram-lhe um paralítico, versículo 2, deitado no leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. A grande pergunta que devemos fazer quando nós lemos o capítulo 9, os versículos 1 e 2, a princípio, a grande pergunta que se tem que fazer é: quando Jesus chegou em Cafarnaum, para que lugar ele estava se destinando? Para onde ele estava indo? Porque quando Jesus imediatamente ele entra na cidade de Cafarnaum, já vem ao encontro dele a galera toda, enfermo, endemoniado, leproso, paralítico, pessoas mudas, pessoas surdas, para receberem de Jesus a cura. Então, quando Jesus chegou, uma multidão enorme já estava ali esperando ele. E aí entra a ênfase desse camarada aqui, o paralítico.
O local para onde Jesus estava se destinando para ficar, possivelmente, de acordo com o comentarista Bickle, Jesus estava indo para a casa de Pedro. Jesus estava indo para a casa de Pedro. Só que aí, antes de Jesus chegar lá, uma multidão o cercou, vindo com pessoas enfermas e como também curiosas, porque a multidão que seguia Jesus era dos necessitados e tinha também os curiosos. E dentre esses curiosos, tinham também os acusadores. Tinham os que iam lá só para, eu quero ver como é que vai ser esse negócio aí, o que, que vai acontecer. Os que iam com necessidade, né, que estava enfermo e que queria receber uma cura, e os acusadores, que eram os escribas e os fariseus. Por quê? Não, nós vamos lá ver esse camarada fazer alguma coisa e nós vamos pegar ele na boca da botija. A gente vai encontrar um erro nele, para que a gente possa, de alguma forma, censurá-lo, acusá-lo, por fim aí, fazer o que o nosso coração pede, o que o nosso coração deseja, que é matar esse camarada. Então, os acusadores estavam lá para ver ou para topar algum erro em Jesus. E logo de primeira mão, Jesus falou algo que, ao ver dos escribas que estavam ali, olhando para encontrar algum erro, foi algo assim terrível. Fosse os dias de hoje, igual o crente Santa. Eu estou adotando o método de ensinar igual o Lael, tá? Fosse igual hoje, esses crentes Santa Raul ia falar: misericórdia, que isso? Perdoar pecado, mas Jesus perdoando pecados é complicado. E Jesus logo olhou para aquele paralítico. Jesus não falou: levanta-se e ande. Mas ele disse: olha, filho, tem bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Aí aqui entra outra pergunta. Por que Jesus falou de primeira? Perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus perdoou primeiramente os pecados daquele homem? Os judeus acreditavam que as enfermidades que existiam nas pessoas eram consequências de pecado. Eram consequências do pecado na vida da pessoa. Então, se estava enfermo, você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque quem está certão com Deus, não fica enfermo, não. Então, se é paralítico, é porque tem pecado. Se está cego, é porque tem pecado. Se você não pecou, seus pais pecaram. E você está pagando pelo pecado deles. Então, a ideia dos judeus era isso, e principalmente os fariseus. E tinha muito deles ali no meio. Em ênfase também, os escribas. E aí, logo, um falou bem assim: não, mas espera aí. Ele falou o quê? Que perdoar tal pecado desse homem? Aí o versículo 3. Mas alguns dos escribas diziam consigo: esse blasfema. Aí alguém falou: opa, um deles, opa, pegamos ele no erro. Agora sim, a gente pode condenar ele ou fazer o que a gente quiser, o que está no nosso coração. Mas aí o versículo 4 diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse: por que vocês pensam ou vocês planejam o mal no vosso coração? 5. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda? O que é mais fácil? E aí ele diz: ora, tomem ciência, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar os pecados. E depois que Jesus deu essa resposta neles, Jesus olha para o homem e diz: levanta-se, levante, toma a tua cama e vai para a sua casa. E ali aquele rapaz se levanta e parte para a sua casa. E as multidões que estavam ali, ou a multidão que estava ali, ficaram admirados. E o versículo 8 diz: e eles glorificavam a Deus. Aqui entra um contexto de aplicação, rapidamente, que antes de Jesus curar, antes de Jesus abrir a porta, antes de Jesus prosperar, seja em qual aspecto ou em âmbito que for, primeiramente, ele quer perdoar os pecados do homem. Essas igrejas neopentecostais aí pregam prosperidade, pregam cura, pregam a porta aberta, mas você não vê nenhum deles pregando: arrependam-se dos seus pecados, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te limpar, Jesus quer te purificar da lepra do pecado. Não. O foco deles é cura,
prosperidade, cura e prosperidade. O camarada, o que adianta o camarada ser curado, ter prosperidade e por fim ir para o inferno? Ser curado e ser próspero não significa que ele é salvo, ou não significa que a pessoa é salva. Tem muita gente que foi curado por Jesus, é próspero e vai para o inferno. Foi curado por Jesus, é próspero e vai para o inferno. Tem muita gente que se segura nisso. Ah, mas Jesus me curou. Jesus me curou e eu sou próspero. Aí ele segura naquilo, pensando que aquilo é o requisito para a salvação dele. E o requisito para a salvação é o perdão dos pecados. E Jesus nos ensina uma lição, isso aqui dá até uma mensagem, Jesus nos ensina uma lição muito grande, que antes de Jesus curar, antes de Jesus prosperar, antes de Jesus fazer qualquer coisa, o desejo íntimo do coração de Jesus é perdoar os pecados. E foi isso que Jesus mostrou para aqueles judeus. Eu tenho poder para perdoar pecados. E foi para isso que o Filho do Homem veio. Ele veio para perdoar os pecados. E depois ali que Jesus realiza esse primeiro milagre, Jesus segue. Jesus segue. Cafarnaum adentro. E aí ele topa com o Mateus. E Mateus faz aí o próprio testemunho dele. Versículo número 9. Partindo Jesus dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, o homem Mateus. Que bom, Imanizão. Vai anotando aí. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E Jesus olhou para ele e disse, me segue. E aí Mateus, levantando, o seguiu. Mateus ficou tão feliz em saber que um homem de tanta importância o chamou para seguir, que ele falou, ó Senhor, mas antes de seguir o Senhor, vamos lá na minha casa, vamos almoçar lá. Vamos lá. Jesus disse, eu vou. Porque Lucas capítulo 5, versículo de número 29, nos diz que Jesus foi para a casa de Mateus, e lá ele foi almoçar. E Mateus não estava sozinho, ele estava com os companheiros dele. E os companheiros foram também. E aquela multidão de necessitados, de curiosos, de acusadores, não pararam de seguir Jesus. Não pensa você que Jesus foi sozinho. Essa galera toda, juntamente com Mateus e os colegas dele. E aí Jesus entrou na casa de Mateus, se assentou, e os publicanos se sentaram ao redor. Jesus estava lá no meio deles. E os acusadores, ou o acusador, não dá um minuto de descanso para ninguém. Os acusadores não dão um minuto de descanso para ninguém. Jesus foi para a casa de Mateus e lá também estavam os acusadores. E eles estavam, novamente, uma vez mais, olhando para ver se encontravam em Jesus algum erro, se encontravam em Jesus algum pecado. E os escribas e os fariseus, vendo Jesus sentado no meio de publicanos, que eles consideravam que eram pecadores, que eram os coletores de impostos, eles logo ficaram felizes, por causa que a maldade do coração deles os levaram a pensar o seguinte, Jesus come com pecadores. Jesus come com pecadores. Então não pode, como é que ele pode ser um mestre, o Messias, e senta-se com pecadores? E aí o versículo 10 diz, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus, se sentaram com Jesus e juntamente com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, versículo 11, perguntou aos discípulos de Jesus, por que é que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por quê? Se ele fosse realmente o Messias, o escolhido de Deus, ele ia se afastar dessa gentalha. Ele não ia estar com esse povo, não. Porque o homem de Deus não pode estar no meio de pecador, não. Não pode estar no meio dessa gentalha, não. Ele tem que ser afastado, ele tem que ser o cara, ele tem que ser intocável. E Jesus, logo vendo que eles estavam indagando os discípulos e colocando os discípulos contra a parede, porque eu imagino que tinha hora que os discípulos não sabiam responder esses camaradas. Prensaram eles ali contra a parede, e aí Jesus, ouvindo o que eles estavam dizendo, Jesus logo dá uma resposta para eles, dizendo, olha, os sãos, versículo 12, não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam uma coisa, o que significa misericórdia e não holocaustos. Eu quero misericórdia e não holocausto. Vocês são bons em seguir os rituais. Vocês são bons em apresentar sacrifícios. Vocês são bons em levar a oferta de vocês material. Mas misericórdia que é bom não há em vocês.
misericórdia que é bom não existe em vocês. Isso aqui é pancada, irmãos. Isso aqui é pancada. Em pessoas que vivem uma vida de hipocrisia. Uma vida de hipocrisia. Tem crente que ele está na igreja, que ele oferta, que ele é dizimista, que ele ajuda em todos os requisitos, mas ele é hipócrita. Por quê? Quando o irmão cai, quando o irmão falha, ou quando ele sabe que há uma falta no irmão, ao invés dele ser um misericordioso, um ajudador, ser misericordioso como Jesus, ele se afasta como se o irmão tivesse lepra, quer censurar o irmão, quer derrubar o irmão já está na beira do abismo e ele quer empurrar muito mais, porque não, eu sou mais santo que esse irmão. Não sabendo esses que, da mesma forma que esse irmão ou essa irmã pecou e caiu, ele também corre o mesmo risco. E Jesus está nos dizendo aqui, aprendam a ter misericórdia, porque sacrifício, apresentar sacrifício dentro da igreja, está cheio. É muito fácil, irmãos, é muito moleza. Ir para o culto de domingo, levantar a mão, adorar, cantar lindo, pregar bonito, apresentar o sacrifício, a oferta, mas na hora que é para executar a misericórdia, para executar aquilo que Jesus ensinou, não faz. E aí Jesus diz, aprendam que eu quero misericórdia, não holocaustos, não sacrifício, porque vocês são muito bons em sacrifício, mas em misericórdia é zero. Porque eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E foi aquilo que eu disse no início, quando Jesus perdoou os pecados desse paralítico. Jesus disse, olha, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Ele tem poder para perdoar os pecados. Então, antes de tudo, Jesus tem o desejo de perdoar os pecados daqueles que estão caídos. Existe sempre misericórdia em Jesus para perdoar os que falharam, para perdoar os que caíram. Na igreja, os irmãos, os componentes da igreja têm que ser abraçadores e não julgadores. Ah, mas por que tá dando uma segunda chance? É porque Jesus é misericordioso e nós devemos ser misericordiosos com ele. Porque ele diz, olha, o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Tem muitas igrejas que é cheia de muito sacrifício, mas não há ou não existe a prática de misericórdia. Então, a gente vai vendo aí que os doutores da lei, eles tentam encontrar em Jesus, mas eles vão tomando porretada atrás de porretada. Jesus vai dando resposta em cima de resposta neles. Jesus sempre calavam eles. E isso que é interessante. Jesus não ficava sem responder. Aqui a gente aprende algo com Jesus. Não procure debates, não procurem. Tem crente que ama um debate, né? Eu lembro de um irmão que o testemunho de Jeová estava passando lá na terceira rua da casa dele, pois ele corria atrás. Ele corria atrás dos testemunhos de Jeová para debater com eles. Isso aí não é sábio. Isso aí não é sábio. O cristão, ele tem que estar no canto dele. Se caso ele for confrontado, ele tem que estar preparado para defender a sua fé. Agora, correr atrás do camarada para caçar debate, pelo amor de Deus, isso não é uma atitude sábia. E Jesus não se agrada disso. Então, eu lembro que eu estava até um dia com esse irmão e vi uns dois TJ. E aí ele falou, espera aí que eu vou ali ver um negócio. Aí ele rompeu na minha frente, chegou e falou, me prova na Bíblia que o céu vai ser aqui na terra. Me prova na Bíblia. Aí o testemunho de Jeová ficou meio assim, eu quero que você me prova aqui agora. Aí eu falei, não, moço, mas calma aí, o pessoal não tá nem falando nada. E o rapaz ficou meio que desconversando, porque ele estava sem entender a ideia dele. Então, tem pessoas que é desse jeito. Tem que aprender com Jesus. Jesus nunca foi atrás dos fariseus para caçar encrenca com ele. Eles que iam atrás de Jesus. E quando eles iam, eles recebiam a resposta certa. Em cima da indagação deles. Em cima da pergunta deles. E Jesus sempre tinha uma resposta crucial. Jesus sempre foi cirúrgico em suas respostas. Jesus respondia com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Tanto que calavam a boca deles. E continuando, Jesus... Enquanto Jesus... que... Só pontuar aqui rapidinho, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. É o que Pedro fala, né? A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala assim, pelo contrário, santifiquem a Cristo,
como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, né? Ao mesmo tempo que tem esse pessoal que pende, né? Que vai para o lado do querer caçar confusão, querer procurar discussões, tem aqueles que fogem de tudo, né? Indo o contrário do que Jesus fazia. Enquanto Jesus respondia a eles, enquanto Jesus falava com eles, né? Eles simplesmente querem fugir a todo custo. Não, irmão, eu não vou entrar nesse detalhe aí, tô indo embora. Às vezes porque simplesmente não tem a dedicação de procurar estudar sobre aquele assunto, aquele texto, ou a sua própria fé, né? Não consegue defender a sua própria fé. O interessante aqui, nesse chamado de Mateus, é que os fariseus eles eram camaradas que estudavam por isso. Até por conta dos próprios acontecimentos e as repreensões que Deus tinha dado a Israel, eles tinham muito medo de cair no pecado da idolatria de novo, porque eles já sabiam o que tinha acontecido. Então, eles, qualquer possibilidade de idolatria, eles já queriam já exterminar, né? E aí vem um camarada falando que perdoa pecados, né? Peraí, quem perdoa pecado é só Deus. Então, o que Jesus está falando aqui é, eu sou Deus, né? Só que aí depois a prova a prova da cura, né? Que ele pergunta, qual que é mais fácil? Eu falar para ele levantar ou para ele que os pecados estão perdoados, né? E aí Jesus ele usa uma estratégia que é fenomenal, né? No versículo 13, o texto que você citou aí, ele cita um texto do Antigo Testamento, né? Lá de Oséias 6:6, ele fala, é exatamente o mesmo contexto. O contexto de, o contexto de Oséias é um arrependimento falso, né? Um arrependimento fingido. E aí Oséias pega e começa a falar assim, ué, o Senhor falando, né? Eu quero misericórdia e não sacrifício, né? Porque eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores. Então, assim, eles não têm o que responder, eles não têm o que falar porque Jesus está usando a própria palavra, né? E até contrapondo os crentes que tudo é poder, né? Tudo é poder, 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 poder. Não, qualquer coisa vir alguém, eu bato o pé no chão, eu coloco a mão na cabeça dele, que não sei o quê. Quando Jesus, na verdade, usava a estratégia de usar a própria palavra. Ele usou isso com o diabo e agora está usando aqui com os fariseus, né? Enfim, era isso aí que eu queria falar. Falei demais até. Muito bom. Lá eu vou falar alguma coisa aí, Léo. Se fosse eu perguntava, a pergunta que era diferente. Qual é o mais difícil? Na verdade, as duas coisas seriam impossíveis para todos nós, né? Tanto perdoar pecado, quanto pedir para alguém levantar. Mas Jesus está dizendo que as duas coisas são simples para ele. Isso é interessante, né? Os fariseus podiam fazer isso, nem ninguém, né? Exatamente. Essa estratégia o Antônio Gilberto ele enfatiza muito, que é o que Jesus usava o tempo todo. Como a gente vai estudar todos os evangelhos, a gente vai ver isso. Jesus fazia isso o tempo todo, responder uma pergunta com outra pergunta, né? Ele retorna a pergunta para as pessoas. Eles tentam colocar Jesus numa enrascada, aí Jesus volta para eles e fala, qual que é mais fácil? E aí eles se lascam, né? Porque a resposta, geralmente a pergunta de Jesus, as duas respostas estão assim erradas no caso, né? Porque se eles falam que é um, Jesus já fez. Se eles falam que é outro, acaba que é um beco sem saída, né? E geralmente Jesus fazia muito isso para poder acabar com o argumento deles. Então vamos lá. Enquanto Jesus estava lá na casa de Mateus esperando aquele almoço dos bons, os discípulos de João estavam lá jejuando. E ele falou, mas como é possível? Aquele camarada lá que diz que é mestre, os discípulos dele estão lá enchendo a barriga e a gente aqui sofrendo, fazendo jejum. Vamos lá perguntar a ele por quê? E aí eles partem para lá. E o versículo 14 diz, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam?
Certamente aqui quando eles chegaram, Jesus já tinha acabado de almoçar, Jesus já estava com a barriga cheia, Jesus e os discípulos. E aí, por que o senhor está aí com a barriga cheia, bem alimentado, o almoço dos bons, e nós estamos aqui passando fome, jejuando, como também os fariseus? Por que os seus discípulos não jejuam? Por que eles não jejuam? E aí Jesus responde para eles: pode por acaso estar triste os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? Porém, vão vir dias em que o noivo vai ser tirado, e aí eles terão que jejuar. O jejum é um símbolo de contrição, como também tristeza, penitência, sofrimento, porque querendo ou não, camarada passar fome, dependendo de passar sede, não é uma coisinha fácil. É uma coisa que tem que haver persistência, foco, objetivo, tem que ter aí um propósito, e ele não é fácil. Se alguém aí falar, fazer jejum é a coisa mais fácil, aí você vai estar agindo como fariseu. É fácil, irmãos, fazer jejum? Alguém aí, pode falar para mim se é fácil. Não, é difícil. Particularmente, eu falo para você, é doído. Não é brincadeira. O complicado do jejum é a parte espiritual, porque teve uma época da minha vida, até contar testemunho, né? Meu Deus do céu, que eu estava fazendo jejum e chegou um momento que estava virando normal. Eu não tomar café de manhã, não era comum, entendeu? Mas acabou que não se tornava mais aquele sacrifício. O problema é o seguinte, que isso se tornou uma prática na minha vida e não tinha essa questão espiritual, né? Eu ficava sem comer por natural mesmo, assim, não quero comer, não vou comer, ou por causa da correria, às vezes, né? Mas quando a gente vê a dificuldade do jejum quando a gente coloca, por exemplo, a gente fala assim, a partir de amanhã vou entrar num propósito de fazer um jejum. Meu irmão, nesse dia aí a cabeça dói, os braços começam a ficar mole, vem fraqueza, você não aguenta, parece que o cheiro da comida do vizinho fica mais gostoso, é aquele negócio assim de doido mesmo, né? Porque é a parte espiritual do jejum, né? Tem essa guerra aí. Quando você faz um jejum para fazer um exame de sangue, um negócio assim, parece que é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, quando você vai para poder fazer um trem em favor de uma causa, né, para poder matar sua carne, aí o trem pega, o bicho pega. Realmente, é muito complicado. Então, o jejum, ele era um símbolo de contrição, tristeza, dificuldade. Só que Jesus diz, não há necessidade dos meus discípulos estarem em contrição, em tristeza, em quebrantamento, porque eu sou a alegria, eu sou o sustento, e eu estou no meio deles. Mas vai chegar, muito em breve, o dia em que eles terão necessidade de jejuar, porque a situação não vai ficar legal para eles, não vai ficar boa para eles. Aí eles vão ter que jejuar para receber a autoridade da minha parte. E aí Jesus diz no versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a sua rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinhos novos em odres novos, e ambos se conservam. De modo geral, de maneira bastante sintética, Jesus estava querendo dizer que ninguém recebe a alegria, ninguém recebe salvação, ninguém recebe o Espírito Santo estando em um estado mundano, estando em um estado depravado. O vinho tem um símbolo da alegria. O vinho na Bíblia tem o simbolismo da alegria. E a alegria automaticamente não é a alegria proporcionada pela cachaça, pela droga, mas é a alegria proporcionada pelo Espírito Santo. Então, um camarada que está fumando, bebendo, prostituindo, pintando sexo, ele não pode receber o vinho da alegria, que é aquilo que o Espírito Santo proporciona. Por quê? O Espírito Santo não vai estar em um lugar sujo. O Espírito Santo não vai estar em um lugar roto. O Espírito Santo não vai trazer novidade de vida em quem ainda está em uma vida velha.
se quer novidade de vida, tem que tomar uma decisão a se adequar para viver de forma nova. Aí aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, alguém que está em Cristo, assim se alguém está em Cristo, nova criatura em todos os sentidos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não tem como o camarada ter o Espírito Santo estando em pecado, estando de qualquer maneira. Aí você vai, passa na rua, prega para o camarada fala, não precisa aceitar Jesus, não, porque eu já sou de Jesus. Não. Jesus não está na vida do camarada que fuma, que bebe, que prostitui, que adultera. Não. O vinho novo não se coloca nos odres, velho. Não tem novidade para quem está no velho, quem está vivendo uma vida errada. Tem novidade de Deus para quem decide viver o novo juntamente com ele e está no centro da sua vontade. Aí, sequencialmente, no versículo de número 18, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo chama ele para ir ressuscitar a sua filha, que estava morta. Essa história nós conhecemos muito bem. E no versículo número 19, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Tem algo muito interessante na história da mulher do fluxo de sangue. Alguns conjecturadores dizem que o nome dessa mulher era Verônica. Dá tiro no escuro isso aí, tá? Eu estou falando aqui, mas não é um sentido dogmático. Mas alguns camaradas que gostam de se aventurar em conjecturas dizem que o nome dessa mulher era Verônica. Só que essa mulher, ela tomou uma atitude muito linda, que ela tocou nas vestes de Jesus, e a gente já sabe, essa aplicação aí é tão corriqueira, tão conhecida, que eu não quero entrar nesses meandros aqui. Mas John Hake, em seu livro Em Defesa de Israel, John Hake, em seu livro Em Defesa de Israel, na página de número 49 e 50, estou destacando um livro aí como dica literária para vocês. Ele destaca algo a respeito das bordas das vestes de Jesus. Ele diz que as bordas das vestes de Jesus era um talite. Um talite era uma espécie de manto que os judeus usavam para a oração. E aí ele cita um texto de Malaquias, capítulo 4, versículos número 2, onde ele diz que Malaquias profetizou de forma indireta a cura da mulher do fluxo de sangue. Malaquias, capítulo número 4, versículo número 2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. A expressão asas aqui em hebraico é kanaf, que quer dizer raios de sol ou orla de uma veste. Então, quando Malaquias disse que das orlas das vestes, daquele que seria o sol da justiça, viria a salvação, ele estava querendo dizer de forma indireta que a cura que aquela mulher recebeu foi a salvação dela para que ela não morresse. Então, sempre em Jesus há salvação, sempre em Jesus há abrigo, sempre em Jesus há cura, porque nele habita a plenitude e toda a virtude. E a mulher que tocou nas orlas das vestes de Jesus, ou no talite que Jesus usava, ela recebeu a cura. E Malaquias havia vaticinado de forma indireta a cura da mulher do fluxo de sangue. Na sequência, continua acontecendo aí muitos milagres. Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele cura 2 cegos. Esses 2 cegos aqui não se confundam, ou não confundam com o destaque do cego Bartimeu, porque Jesus estava em Cafarnaum, e o cego Bartimeu estava em Jericó, então não tem como ser Bartimeu. E no versículo de número 32, Jesus ele recebe uma pessoa, um camarada, mudo. Só que ele estava mudo não era por causa de um problema nas suas cordas vocais, mas era porque tinha um demônio lá que estava tampando a goela dele para ele não conversar. E aí trouxeram para Jesus esse endemoniado. E Jesus, com muita autoridade, expulsou o demônio. E o povo ficou admirado. Nós jamais vimos coisas assim em Israel.
Mas aí, como sempre, como eu disse no começo, sempre os acusadores estão perto para encontrar um erro. E aí, tudo que Jesus fazia, os fariseus tinham uma coisa para falar em cima. Não, mas isso aí também, ele está errado, ele blasfemou. E no versículo número 34, os fariseus blasfemam contra aquele que estava em Jesus. Versículo 34 diz: mas os fariseus murmuravam pelo que diziam. Ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, ou por Beelzebu. Então, o espírito que está nele é o espírito do Beelzebu, é por isso que ele expulsa os demônios. E naquele instante em que os fariseus falam isso, eles automaticamente estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Marcos capítulo número 3, versículo número 29, a mesma referência desse acontecimento, Jesus destaca a seguinte situação. Marcos 3, 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão e é réu do fogo eterno. Então eles disseram, olha, o espírito que usa ele é o demônio está nele e ele expulsa o demônio. E aí Jesus fala, cuidado, que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Todo quanto é tipo de pecado, ser-lhes-ão perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que é maligno para a obra do Espírito Santo. Uma vez que a pessoa faz isso, ela automaticamente blasfema contra o Espírito Santo. E quem blasfema contra o Espírito Santo, ele perde completamente a sensibilidade espiritual. Ele já está completamente condenado. Ele já está completamente destinado à condenação do fogo do inferno. E aí Jesus percorreu por toda a cidade fazendo a sua obra missionária, trabalhando, curando, ensinando. E aí Jesus, ele fala algo muito bonito para os seus discípulos. No versículo de número 37, ele diz, olha, a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Orem para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores para a sua seara. O campo, o mundo é grande, e são poucos os que têm coragem de ir pregar, de ir anunciar. São poucos os que têm coragem. Tem muitos que falam bonitão dentro da igreja, que pregam bonitão dentro da igreja, mas não tem coragem de pregar para o seu colega de trabalho, de pregar para quem está na rua, de promover trabalhos de evangelismo. Mas Jesus diz, a expansão do mundo é muito grande, mas poucos são os que têm coragem de sair para anunciar. Ore para o dono da seara, ore para o dono da obra, para que ele mande pessoas mais capacitadas, com mais coragem para anunciar o evangelho. E é isso que Jesus estava dizendo. Ore para que o dono da seara envie pessoas mais destemidas, com mais coragem, para pregar e instruir e evangelizar aqueles que precisam da salvação e da misericórdia. Acho que dá para a gente falar do capítulo 10 ainda. Eu quero falar o 9 e o 10. Na quinta-feira que vem a gente fecha o 11 e o 12. Tem alguma coisa para falar aí, gente? Pronto. Fala aí, Lael. Lael Matheus. Não, tá perfeito. Vamos que vamos. Essa é uma curiosidade. Eu não ia falar disso agora, não, mas você falou aí. Qual o motivo? Até pode deixar para responder depois que terminar o capítulo 10, depois das 10h30, no caso. O que vocês acham que é o motivo de Mateus colocar Mateus e os outros evangelistas escrevem Levi? Eu já vi tanto argumento em relação a isso aí, de que por ele ser cobrador de impostos, né? Cobrador de impostos não, se trabalhar na coletoria lá, ele precisava ter 2 nomes, e que Jesus revela o nome dele, que não sei o quê. Vocês já entraram a fundo nisso daí? Eu confesso que nunca mergulhei nesse sentido, não. Mas Marcos e Lucas, todos dois usam o nome Levi, né? Que é o sobrenome do professor aí, ó, lá é o segundo. E aí? Mas, O Shed diz que era o nome israelita dele, o Levi. Então, no caso,
Ou são dois nomes, ou o significado é diferente a depender da língua. Será que Também para o contexto judaico, é semelhante ao sentido de Paulo. Aí tem gente que diz, Ah, Isso. Deus transformou Saulo em Paulo. Não, são dois nomes, mas Paulo foi destinado para ser apóstolo dos gentios, então ele usava o nome dele gentílico. É igual o meu nome aí, é igual o meu nome. Eu já fui aí no braço do Rio. Fui no braço do judeu Rio. e um grego, né, o seu nome? E o Caba me apresentou 2 vezes. Eu tava aqui, o irmão Lael e o irmão Levi. Cadê? Cadê? Digo, não, eu sou só um, moço. Eles são 2 nomes. Agora eu morri. ainda bem que você se fosse cantor, ia ser uma dupla, Lael e Levi. Gente, eu acho que ele deve ter passado por isso. Quem aguenta isso, moço? Você ia ser bom que você ia poder ser chamado de Levita mesmo, né? Levita, esse aí é Levita mesmo. Tá conosco aqui a dupla Lael e Levi, que vai cantar hoje. Vem aqui, receba nossos irmãos. Lael e Levi, essa foi boa. Vamos lá, gente, capítulo 10. Então, Jesus, ele chama os seus 12 discípulos e agora Jesus dá uma missão para eles. E essa missão não era uma missão para os gentios, não era uma missão para os que estavam à beira do caminho, mas o foco era os judeus. O foco eram os judeus. Jesus, ele veio para estabelecer o seu reino sobre Israel. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio com o intento e foco de instaurar e estabelecer o seu reino. E se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias? Certamente ele teria instaurado o seu reino naquele exato momento ali. Mas os judeus rejeitaram, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Mas o foco de Jesus era anunciar o reino aos judeus. E aí Jesus dá poder aos seus discípulos. Aqui o sentido de poder, certamente possa ter sido, Bickle descreve que possa ter sido talvez por imposição de mãos, receba poder, e com esse poder vocês vão anunciar, até porque os discípulos aqui, eles não haviam sido revestidos ainda pelo poder do Espírito Santo, eles não haviam sido batizados nem no Espírito Santo, quanto mais com o Espírito Santo. Eles estavam aí numa aula com Jesus, e Jesus estava enchendo eles de autoridade para eles irem pregar sobre Israel e anunciar de que o reino já havia chegado. E aí Jesus dá as seguintes instruções. Não entrem em cidades gentílicas, o foco de vocês é Israel. Pregue o reino, anuncie, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir os demônios. Façam tudo isso em Israel, porque vocês receberam isso de graça de mim. Vocês não me pagaram nada para me dar para vocês. Então, da mesma maneira que vocês receberam de mim, vão e anunciem, sem precisar receber nada. Anuncie que o reino é chegado. Façam um mega empreendimento no meio de Jerusalém. Empreendimento no sentido de fazer ser expandido o conhecimento do evangelho do reino para os judeus. Não levem ouro, nem prata, nem cintos, nem alforje. Por que não deveria levar nem ouro, nem prata, nem cintos, nem alforje? Jesus estava dizendo, não se preocupem, porque vai haver provisão para vocês. Não precisa vocês levarem provisão. Vai haver provisão. Não leve alforje, porque daria entendimento aos mendigos na beira da estrada de que haveria esmolas para ser entregue para eles. A.T. Robertson, no comentário de Mateus e Marcos, ele destaca isso a respeito do alforje. E Jesus disse, vão para o meio de Israel e anunciem o meu reino. Anunciem o meu reino, porque é para eles que eu quero que vocês destaquem. É para eles que eu quero que vocês preguem a minha palavra. E aí tem gente que acha que o evangelho é oba-oba, né? Não, Jesus veio só para pregar o amor. Jesus só veio para falar do amor. Eu não sei por que esses crentes ficam pregando ódio. A galera da esquerda ama esse negócio. Eu não sei por que fica pregando. Não. São contra a Bíblia, mas usam a Bíblia para sustentar o amor. Não dá para entender esses camaradas, né? Mas aí Jesus diz, versículo 11, ó, em qualquer cidade ou povoado em que vocês entrarem, é Jesus, tá? Que pregou o amor. Que vocês entrarem, indagai neles
ou observem quem é digno. E se alguém rejeitar vocês, se retirem dali. Versículo 12. Ao entrares em uma casa, saudai. E se aquela casa for digna, ou se eles receberem vocês de bom coração, que a minha paz fique ali com eles. Mas se não, não deixe a minha paz com eles, não. E se alguém rejeitar essas palavras que vocês estão pregando, quando vocês saírem de dentro daquela cidade, pode sacudir o pó das vestes de vocês. Porque, em verdade, eu digo para vocês que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esse povo aí que rejeitou para essa cidade. Aí me remete à situação do juízo final, porque lá haverão graus de castigo no juízo final. E haverão graus de castigo para aqueles que também rejeitaram a mensagem de Jesus. Salmo 9,17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então Jesus disse, aqueles que rejeitam as minhas palavras, aqueles que rejeitam a minha verdade, aqueles que rejeitam o conhecimento do meu reino, o rigor será maior para eles no dia do juízo. Então, Jesus veio só pregar o amor. Não, independente, eu tenho que viver da forma que eu quero, que Jesus me ama assim. Não, se não recebe a luz do entendimento do Evangelho de Cristo, tem condenação para ele. E muitos serão condenados de forma mais severa do que outros, porque rejeitaram a palavra de Deus. E aí Jesus diz, olha, eu envio vocês como ovelhas, 16, no meio de lobos. Vocês pensam que vocês vão para o meio dos bonzinhos? Não, vocês vão para o meio de lobos. Portanto, fiquem atentos, fiquem espertos, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham aí a prudência da serpente. A serpente não é boba, mas sejam simples como as pombas. Aí me faz lembrar a Paulo, que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 20. Olha, vocês não têm que ser meninos, não. Vocês têm que ser meninos no pecado, na maldade. Sejam infantis nisso aí, na maldade. Mas sede adultos no entendimento. Parafraseia com essa fala de Jesus. E aí Jesus diz, acautelai-vos, fiquem espertos. Não pense que vai ser oba-oba, sendo os meus discípulos, sendo os meus apóstolos. Porque vocês vão ser perseguidos, levados aos tribunais, serão açoitados. Por minha causa, vocês serão levados aos grandes, diante dos reis, para explicar a respeito do que vocês estão pregando. E quando entregarem vocês, não se preocupe com o que vocês vão de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer. Aí tem não precisa estudar não, porque na hora lá o Espírito Santo vai dar o direcionamento sobre o que eu vou dizer. É igual o versículo de número 8. Aí, mano, pode cobrar para pregar não, porque de graça recebeste, de graça dai. Aí, às vezes, o irmão vai pregar, não pode pedir o dinheiro da gasolina, não pode dar não, porque se você receber de graça tem que dar. O irmão tá vendendo um curso ou vende um livro, não pode não, porque tá vendendo a palavra de Deus. Não, irmão, o irmão estudou. Você quer conhecer igual o irmão, estuda igual ele, mas se você quer aprender, adquira o curso dele, você vai estar abençoando ele, e ele não está vendendo nada da palavra de Deus. Foi o resultado das pesquisas dele e do estudo. Tem muita gente que radicaliza esse negócio. Eu não concordo, irmãos. O camarada cobrar um valor exorbitante para vir pregar na igreja. E às vezes o camarada vem só porque é famoso, porque a mesma pregação que ele faz, um irmãozinho mais simples pode pregar na congregação. Pode pregar. O que Eliseu Rodrigues prega lá, eu prego igualzinho ele, porque os dois estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, o que custa Eliseu cobrar 5 mil cada noite para pregar, sendo que lá eu prego igualzinho ou Eliseu Rodrigues ou muito melhor. Então, por aí vai. Então, essa questão de cobrar para pregar, já entra aqui no versículo 8, me faz lembrar que tem muita gente que se assegura nisso aí. Não é legal. Tem muita gente que às vezes manda mensagem para mim para me convidar para pregar, fala bem assim, ô irmão, quanto que você cobra para pregar aqui na minha igreja? Eu falo, ô irmão, eu não cobro para pregar. Eu não cobro para pregar. Eu não sei, vocês que pregam também certamente já receberam um tipo de mensagem assim, alguém te convidando. Irmão, lá, quanto que você cobra para pregar lá na minha igreja? Não, irmão, eu não cobro nada, não. Eu não cobro para pregar. Estou pedindo dinheiro para pregar. Até porque o evangelho de Jesus é de graça. Mas aí, digno ao obreiro do seu salário, né? Você vai deslocar de lá não sei aonde para ir na igreja do irmão lá na Conchichina, você tem que receber a oferta para pelo menos te ajudar no curso da locomoção, da alimentação, etc, etc. Isso aí tá bem óbvio. E aí Jesus diz,
não se preocupem com o que vocês deverão falar. Versículo número 19. Porque naquele momento o Espírito Santo vos fará lembrar do que vocês irão dizer. Você vai fazer lembrar porque antes você tomou conhecimento. Então, o Espírito Santo não faz lembrar aquilo que você não tomou conhecimento. E aqui quebra muitos que dizem, não precisa estudar não, o Espírito Santo vai fazer lembrar. E vocês não vão falar por você, Jesus disse. Quando vocês estiverem perante os tribunos, os grandes, vocês não vão falar por vocês, mas o Espírito Santo que está em vocês falará por vós. Aí me faz lembrar Estevão perante os representantes judeus, que iam pegar Estevão em qualquer pegadinha, em qualquer problema, em qualquer erro, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, falava com muita sabedoria e com muita autoridade, de sorte que eles não conseguiam calar Estevão, porque o poder do Espírito Santo estava nele. E uma pessoa cheia de conhecimento é bom, mas uma pessoa cheia de conhecimento e do Espírito Santo é melhor ainda. É melhor ainda. É crucial, é profundo. Ninguém consegue calar uma pessoa cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. E aí Jesus fala do... Sim. E a profundidade da pregação de Estevão é um negócio de maluco, né? Que ele começa lá no início da história de Israel e vai passando um por um e vai falando. E assim, o povo não conseguia rebater ele, né? A tamanha graça, mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? A junção do conhecimento com o poder de Deus, né? A parte espiritual do negócio, né? Porque às vezes você até falou da questão da mensagem. O que acontece? Em determinados momentos, o Senhor ele pode escolher usar mais uma pessoa simples ali, que vai pregar um Salmo 23 da vida, do que um Eliseu Rodrigues, por exemplo, que vem com conhecimento assim maior, usando o exemplo dele, porque é o pregador atualmente mais conhecido aí, né? Mas Deus ele pode usar aquele mais simples, porque naquele momento Deus queria falar aquilo com a igreja, né? Às vezes o pregador ele não tem essa sensibilidade de perguntar a Deus o que a igreja dele está precisando de ouvir, né? Qual que é a mensagem que a noiva está precisando de ouvir? Às vezes a mensagem que a noiva está precisando é uma mensagem que fala do arrebatamento, escatológica. Aí o camarada vai pregar sobre alguma coisa do Antigo Testamento, não tem nada a ver, né? Ou às vezes o que a mensagem que a igreja está precisando ouvir é uma aplicação lá do cego de Jericó, mas aí o camarada não, que o cego de Jericó todo mundo prega, eu quero pregar algo novo, né? E aí cai nessa besteira. Outra coisa que eu queria falar também é a questão dos dinheiro, o dinheiro que é cobrado, né, do povo. Eu vejo uma questão assim, a pessoa às vezes ela nem inicia o ministério dela cobrando. Só que às vezes o que acontece? Ele não quer ir num trabalho. Por exemplo, me chamaram para poder pregar numa igreja ali, e eu não tô afim, assim, de ir. Aí o irmão pergunta, você cobra? Aí eu não quero ir, eu falo assim, rapaz, eu cobro. Para ir lá é R$ 500. Aí o irmão fala, amém, nós vamos te pagar. Aí o cara fala assim, rapaz, agora eu tenho que ir. Mas aí, ao mesmo tempo, vem a vaidade no coração. Opa, então eu posso cobrar R$ 500 que eles estão pagando. É isso que está acontecendo hoje. Gente cobrando 5 mil por noite, 15 mil por 2 dias, e por aí vai, porque tem quem pague, né? Essas igrejas têm essa parcela de culpa aí, porque se não tivesse quem pagasse, não ia ter, eles iam ter que baixar esse valor aí, ou eles iam ficar sem agenda. Lá você levantou a mão aí? Verdade, essa questão de valores são valores bem abusivos. Rapaz, cobrar o absurdo que estão fazendo hoje, cobrar por mensagem, cobrar por hino. Se eu cantar 3 hinos, aí vocês vão me dar R$ 1.000 por cada hino, sei lá, 5 mil por cada hino. Meu Deus, aí é um absurdo. Sendo que no texto aqui, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Olha os feitos. De graça recebeste, de graça dai.
Então, são feitos aqui extraordinários, que só faz mediante a oração. Então, aplicando aqui, vocês vão fazer isso de graça. Ou seja, nada de cobrar para orar pelas pessoas. Porque hoje a gente já tem igreja que cobra para fazer oração. R$50 uma oração. É, R$50 se for dor de cabeça, mas se for dor de barriga, R$1.000, porque dor de barriga é um negócio mais vexatório, né? Entendeu? Aí o preço é mais alto. Então tem toda essa questão aqui. E a outra questão, a questão do Estevão, o texto lá de Atos diz que não podia resistir, eles não podiam resistir tanto à sabedoria quanto ao espírito com que Estevão falava. Isso aqui eu aplico como sendo sabedoria, Estevão como teólogo, espírito, Estevão como alguém que dava vazão às manifestações do espírito. Ou seja, dá para ser pentecostal e teólogo ao mesmo tempo. Então, esse ditado de que a teologia esfria o crente, a verdade, a teologia não esfria um crente que é firme. Pode esfriar alguém que é soberbo e desequilibrado. Mas se for um crente firme, pode conciliar perfeitamente a questão de ser pentecostal e ser teólogo. Esses dias eu vi um irmão falando que, irmão, eu não sou formado em teologia, não. Sou formado em joelhologia, porque a letra mata. Ele é formado em joelhologia. Mas essa é nova. O irmão tava fazendo com o outro, eu tava de longe lá na sede, eu ouvi falando, irmão, eu não sou formado em teologia, não. Sou formado em joelhologia, porque a letra mata. É uma ignorância fora do comum, né? Vamos lá, 10h27, 10h28 agora. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui. Então, Jesus fala que eles seriam perseguidos. E Jesus estava falando, olha, vocês não são melhores do que o seu mestre. Se o seu mestre foi acusado de ter demônios, foi acusado de comilão, de beberrão, de glutão, e perseguido e caluniado, por que vocês não vão ser? Um discípulo não está acima do seu mestre. E aqui no versículo 23, do capítulo 10 de Mateus, tem algo que quando, às vezes, o leitor está lendo, ele se engasga aqui. Olha o que Jesus diz, quando Jesus está falando aqui da perseguição. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Jerusalém até que venha o Filho do Homem. Ué. Então, eles não iam acabar de pregar o evangelho até que Jesus voltasse. Aí aqui, a pessoa lê e entra e entende em um contexto escatológico. Mas peraí, então, Jesus vai voltar naquela época, já voltou, e não dá para entender realmente. Como é que é esse negócio? Como é que é? Eles não vão terminar de percorrer Jerusalém até que venha o Filho do Homem? E aqui existem duas explicações. O comentarista... Como é que é o negócio aqui que Eliseu falou? Verdade. O comentarista Bickle, ele diz que Jesus estava falando que eles não terminariam de cumprir a missão até que eles vissem Jesus ressuscitado e em glória. Ressuscitado e em glória, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Que vocês não verão, vocês não terminarão de cumprir a missão de vocês, e vocês verão o Filho do Homem ressuscitado em glória. Já o comentarista T. Robertson e também Maya Pearman, no comentário de Mateus, eles dizem que Jesus estava falando ali no sentido natural. Olha, vocês não terminarão de percorrer a cidade de Jerusalém até que eu vá de encontro com vocês, porque eu vou encontrar com vocês. Então, existem aí essas duas linhas de interpretação a respeito dessa fala de Jesus no versículo de número 23. Aí Jesus diz, olha, não pensa que eu vim para a terra para trazer paz. Ah, Jesus é amor, ele veio para trazer paz. Não, eu vim para trazer guerra, porque por causa de mim, filho vai ficar contra o pai vai ficar contra o filho, e os inimigos do homem vai ser da sua própria casa. Quando uma pessoa recebe Jesus e entra numa casa cheia de desviado e quer viver uma vida plena com Jesus, ele tem inimigos, que não vão aceitar a crença dele, não vão aceitar que ele
segue e serve a Jesus. E aí Jesus diz, olha, eu não vim para trazer paz. Vai ter dissensão por amor de mim, com a sua própria família. Mas perseverem, porque quem ama a sua família mais do que eu, não é digno de mim. Quem não me segue, quem não toma a sua cruz, não é digno também de mim. Portanto, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quem aproveitar a sua vida e me esquecer, vai perder ela quando morrer, ou quando chegar o juízo final. Mas quem perder ou quem desgastar a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Vai achar como? Vai receber a vida eterna. Versículo 40. Quem vos recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, recebe a unção do Pai, recebe a unção do Altíssimo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá também o galardão de profeta. Da mesma forma que você nivela, tratando um homem de Deus, Deus tem algo profundo, algo preparado para você, um galardão para você. E quem der de beber água, seja que for um copo de água fria, um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Aqui Jesus fala das recompensas, de tratar os seus, porque há uma recompensa para aqueles que cuidam dos servos de Deus, que tratam dos servos de Deus. E aí me faz lembrar também a fala de Jesus no julgamento das nações, quando ele vai dirigir as nações dizendo que eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive na prisão e lá vocês não foram me visitar. Aí alguém vai perguntar, quando é, Jesus, que o Senhor estava nessa situação? Fala para nós. E aí Jesus diz, quando vocês fizeram bem a um desses pequeninos meus, vocês também estavam fazendo bem a mim. E os que fizeram, Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não é o céu. Tem muita gente que prega dizendo, chegar lá no céu, Jesus vai olhar para nós e vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado. Não, ali é o milênio, o julgamento das nações. Jesus está julgando as nações, a maneira que eles trataram Israel. Os que trataram mal vão ser, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os que trataram bem, vinde bendito do meu Pai, vem inaugurar o reino de 1000 anos, que eu preparei para os meus, e vocês também participarão comigo, porque vocês trataram os meus bem e cuidaram deles. Terminamos aqui, irmãos, os capítulos 9 e 10, aí a gente fica com 11 e o 12 para quinta-feira que vem. Tem alguma coisa a falar aí? A oportunidade está aberta. No versículo, o versículo 28, né, do capítulo 10, ele fala assim, né, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Né? Remetendo a uma doutrina bíblica, né? Que é essa questão de a pessoa ser lançada no inferno, não só parte dela, né? Mas corpo e alma, né? Até mesmo remetendo ao que o próprio Salomão diz, né? O princípio, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Ou o princípio da sabedoria. E, infelizmente, hoje as pessoas estão temendo muita coisa, né? Temem a disciplina, temem ao pastor, temem a família, a mãe ou o pai, e esquecem de temer a Deus, né? Porque se a pessoa teme a Deus, todas essas outras coisas vêm como consequência, né? Mas aí pulam isso daí e acabam que esquecem-se de que Deus, ele, assim como você falou, né? Deus, ele é amor, mas também tem essa parte do juízo, né? Ele é advogado, mas ele também vai se assentar num trono para poder julgar. Então, assim, gostam muito da parte de Jesus, né? Que é essa parte do amor e esquece da justiça, né? Que ele também é justo e não vai deixar passar
Não vai ter o injusto por justo, nem o justo por injusto. As pessoas confundiram muito, eu não sei se foi uma forma de apresentar Deus errado que a religião fez, que deturparam essa ideia do amor de Deus. Apresenta Deus apenas como essa questão de amor, mas esquece da santidade, que é algo que ele preza a santidade. E ferir a santidade de Deus, meu irmão, misericórdia. A sua justiça. A justiça de Deus teve que ser satisfeita. Se Jesus não viesse satisfazer a justiça de Deus, o ser humano estava enrolado. Então, as pessoas se apegam muito a só amor, esquece dos outros atributos de Deus que são tão fortes e verdadeiros quanto o seu amor. Esse texto de Mateus 10, 28 é o texto que os aniquilacionistas gostam muito de usar. Temei aquele que pode, ou o versículo 28 diz, não temei os que matam o corpo, mas os que podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Aí eles acreditam que a alma vai perecer, a alma vai ser aniquilada ao ser lançada no lago de fogo. Os aniquilacionistas pregam muito isso. Inclusive, Testemunhas de Jeová, Adventistas do sétimo dia, eles amam esse negócio de que a alma do homem será aniquilada. Tempos atrás eu conversei com uma mulher adventista, eu caí na lábia dela, né, ela querendo me ensinar sobre a alma. Eu falei, amém, irmão, fala aí. E ela falou, não, nós cremos que a alma é igual ao corpo do homem. Da mesma forma que o corpo se desfaz na terra, a alma se desfaz no mundo espiritual. Ela não fica consciente. Ela não vive. E a gente crê que aqueles que serão lançados no lago de fogo serão aniquilados e não ficarão sofrendo para sempre. Aí usam o texto de Isaías, capítulo de número 40, eu acho que é o versículo 11, 12. Não temas, eis que injuriados e confundidos serão os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada. Aí eles olham, tá vendo? Tornar-se-ão em nada é no sentido de aniquilar, aniquilacionismo. Aí remetem para o sentido do lago de fogo. Não lembrando eles de Isaías 66, 19, que diz que ali verão aqueles que prevaricaram contra mim, o quê? Sofrendo no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, aonde está o quê? A besta e o falso profeta. Se fosse para ser aniquilado, João não iria dizer que a besta e o falso profeta estavam lá. Então, a alma ficará sofrendo e perecendo para sempre no lago de fogo, perecendo no sentido de sentindo dores e sofrendo, e jamais será aniquilada, jamais será entregue à inexistência. A doutrina da eternidade do inferno é uma das doutrinas que, quando eu ensino, eu prego sobre ela, eu falo, irmãos, essa doutrina aqui, eu queria estar errado nesse sentido aqui. É uma das coisas que seria assim, escolhe uma coisa disso que você prega para poder estar errado, seria a doutrina da eternidade do inferno. Porque seria muito mais prazeroso pregar, seria muito mais fácil pregar. Irmãos, olha, você vai sofrer ali por 70, por 80, por 100 anos. Ia ser uma ideia parecida com o purgatório, né? Você pagaria ali por um tempo seus pecados e depois tudo estava resolvido. Né? Se fosse isso, eu acredito que a mensagem do evangelho não seria tão urgente quanto é. O que está em jogo não são alguns anos de penitência, não são alguns anos de pagamento de dívida, mas é eternidade. Né? Acaba-se com a noção de tempo. Então, assim, é muito sério as pessoas que tentam quebrar essa doutrina. Porque, se eu for fiel a Deus, eu vou passar ali, vou para o céu. Se eu não for fiel a Deus, eu vou sofrer por um tempo, mas depois vai sumir, vai deixar de existir, vai acabar. Então, é um sofrimento por um tempo, mas amém, né? Só por um tempo. Né? Isso acaba diminuindo o tamanho do quão justo Deus é, né? Pessoa, lembro dos sermões do Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, que ele fala que pena que deve ter uma pessoa que recusou
o tamanho desse amor de Deus, esse sacrifício que ele prestou, que pena que seria nivelada para a pessoa, para que a pessoa pague uma recusa a um Deus que merece toda aceitação. Isso é muito sério, muito sério. Tá certo, irmãos. Tem mais alguma coisa a falar aí? Já terminei a minha participação hoje. Lá, eu levanto a mão aí. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Se não tem, então a gente continua na quinta-feira que vem, o capítulo de número 11 e o 12, onde eu já fecho a minha participação na quinta-feira e na outra já vem aí o novo professor. Se o novo professor por acaso não vier, aí Eliseu tá na escala aí. Se der para ele, né? É muito forte.